Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 20 de março, quinta-feira, estamos lendo aqui Provérbios 23. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Comprar e vender, né? São expressões que a gente usa no nosso dia a dia, usa no comércio. Tem a ver com, com o comércio em si, né? Mas, quando pensamos nesse provérbio, não estamos falando de dinheiro, né? Não estamos falando de uma atividade comercial muito comum, né? E se é uma coisa que as crianças devem aprender desde pequena, é como utilizar o seu dinheiro, né? E tal aprendizado pode atravessar a questão da matemática, né? Mas não só isso, mas os pais devem ensinar o valor do dinheiro, o quanto é difícil adquiri-lo, a fim de que os filhos não só valorizem o trabalho, mas também não sejam esbanjadores, também reconheçam o trabalho dos pais, enfim. Acredito que seja um assunto que deve fazer parte até da instrução das crianças, por vários motivos. Porque a gente vai lidar com isso uma vida inteira. Comprar, vender, questão do comércio, questão da subsistência. Mas aqui não estamos falando de dinheiro, do poder de compra, de marketing, de mídia, de lucro. Não. Comprar e vender aqui é valorizar e não valorizar, né? E é interessante que eu lembro pelo menos de duas outras passagens que a gente pode fazer uma comparação, né? E para melhor compreender esse provérbio. Aqui diz para comprar ou adquirir a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência. 4 coisas. E não as vendas por preço algum. Em outras palavras, a gente deve valorizar essas 4 coisas na vida para alcançar sabedoria, né, que vem de Deus, talvez não alcançar, mas conservá-la, né, para conservar essas qualidades que Deus nos dá e não as vender por preço algum. Então, eu tenho que buscar isso na vida, valorizar isso na vida e não me desapegar disso em nenhum momento. Ter isso como o meu maior tesouro, ter essas qualidades, digamos assim, como algo mais importante, porque isso fará de nós também pessoas de valor. Isso também fará de nós não especiais em nós mesmos, com pretensões egoístas. Não, não é disso que estamos falando. Mas alguém que tem condições de não só de tocar a vida, mas de ser uma bênção, né? Porque a verdade da palavra de Deus, a sabedoria da palavra de Deus, disciplina, inteligência na vida, faz da pessoa uma pessoa distinta, né? Pensa em alguém cheio da verdade do evangelho, pensa em alguém cheio de sabedoria no seu falar, nas suas ações, porque é na conduta, né? É no manejo, né? No traquejo com pessoas que essa sabedoria também se manifesta. Para lidar com pessoas. Não é à toa que o perfil do diácono ideal, né?
para a primeira igreja lá em Jerusalém é alguém que fosse cheio de sabedoria, né? E para quê? Para lidar com pessoas, para cuidar de pessoas, para distribuir, percebe? Como tem a ver mesmo com lidar com pessoas, disciplina para, né, para ler, né, para se dedicar, para estudar, para fazer o que tem que fazer de forma disciplinada, de forma gradual, de forma que as coisas não sejam esquecidas. E aí eu posso comparar, por exemplo, a leitura da Bíblia, aquela leitura anual, quantos começam e param? E muitos começam e param, porque lhes faltou disciplina, né? Quantos começam com trabalhos em igreja, tipo coral, e outros, e param, porque lhes faltou a disciplina, aquela dedicação, né? E inteligência, né? A neurolinguística aí fala de inteligência emocional, inteligência daquilo e tal. E hoje em dia tem até a inteligência artificial. Mas aqui é a inteligência também para aplicação na vida. Então são coisas de muito valor. Então quando ele diz adquira, compra e não venda, valoriza como as coisas mais importantes na vida e não substitua por outras, e não desvalorize. E não vai chegar aquela hora que você vai achar que pode vender, né? Eu tenho amigos que se encantam, amigos não, exagerei, um amigo, pelo menos, se encanta com determinadas coisas e compra. Mas por um pouco tempo ele vende, e obviamente ele tem que vender, não pode vender igual o preço da loja, vende por um preço facilitado e tal, porque logo desapega, né? E é esteira dessas de fazer exercício, é uma coisa, é outra, tal. Então, de vez em quando, ele está oferecendo alguma coisa que ele se encantou, mas viu que não era aquilo, que, sei lá, não agradou tanto, aí se desfaz. Não estou condenando esse amigo de maneira nenhuma. Ele, pelo menos, ainda vende, não perde o dinheiro 100%. Então, não dá para dizer que ele está jogando dinheiro fora. Não, pelo menos não 100% do seu dinheiro. Então, na atitude de vender, ainda recupera o investimento ou parte dele. Mas isso aqui é coisa do dinheiro. O que eu estou falando é que a gente não pode fazer isso. Desapegar porque perdeu o barato, porque não era exatamente aquilo que a gente queria, né? O livro de Isaías, capítulo 55, ele também usa a expressão para a gente comprar. Fica subentendido no contexto, que é comprar pão, né? Porque quando ele argumenta que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é alimento, então o conselho é comprar pão. Vós que tens fome, compre pão. Vós que tens sede, para comprar, vinde, né? E comprai o que beber. Ele fala de duas bebidas, leite e vinho. Então, por que a gente entendeu? Que é para adquirir pão, vinho e leite. Duas coisas que nutrem, né? O pão e o leite, e a outra que dá alegria. Tem muito a ver com a palavra de Deus, de como a gente tem que adquirir e não pode se desfazer, né? É nesse contexto que ele diz para buscar a Deus enquanto se pode achar, né? Ou seja, valorizando aquilo que é espiritual. Então a gente não pode comprar coisas e depois deixar lá num cantinho da bagunça, né? Diz que a casa do pobre sempre tem um cantinho da bagunça. Mas a gente não pode fazer isso. Não pode desfazer.
As coisas espirituais, não. As outras coisas, a gente faz o que quer, cada um é cada um, mas as espirituais não podemos. Deus nos ajude a valorizarmos e buscarmos o pão, o leite, o vinho, adquirirmos, olha só, verdade, sabedoria, disciplina e inteligência. A outra passagem que diz, parábola de Jesus, que diz que o homem achou a pérola de grande valor, tesouro escondido, né? São duas parábolas. Vendeu tudo o que tinha, ou seja, secundarizou tudo o que tinha e valorizou aquela joia, aquele tesouro, aquela pérola ou aquele grande tesouro. Vendeu tudo pelo prazer, nota, pelo prazer de comprar aquele terreno onde possuía, onde tinha aquele tesouro escondido. A nossa relação com Jesus é isso. Jesus é o grande valor e a gente não pode desapegar de Jesus ou vendê-lo, né? Porque se a gente faz isso, Jesus é que vai ficar sem valor e secundarizado. Não, quem encontrou Jesus, quem encontrou a palavra de Deus descrita aqui em Provérbios e Isaías, tem que fazer de Jesus e da sua palavra a prioridade na vida, o grande valor. E as demais coisas? As demais coisas vêm a reboque. As demais coisas não têm a mesma importância, não têm o mesmo valor. As outras coisas pode, né, tem um momento que perde o brilho, perde o sabor, perde o valor. Jesus e a sua palavra não. Deus te abençoe, né? E isso que Provérbios está falando, disciplina, tem muito a ver com as práticas que valorizam essa questão tanto da palavra quanto da dedicação a Jesus. Pense nisso. Não podemos abrir mão. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelo tesouro da tua palavra, pelo tesouro de Jesus. Isso é o maior valor que temos. Mas não nos deixe, Senhor, vendermos. Não nos deixe, Senhor, baratearmos. Não nos deixe, Senhor, desvalorizarmos. Porque se trata das coisas mais importantes para nós. Dá-nos a tua graça para ter a inteligência de não vender, mas antes conservar o bom tesouro no nosso coração, na nossa vida. Oro, ó Pai, no nome de Jesus,